Meu nome é Walker Angeloni, eu sou consultor master da Dentsply Sirona e da VIP, e neste vídeo nós trataremos do assunto seleção estética de dentes anteriores, um tema que suscita muitas dúvidas, e o protocolo que proporemos é algo bem simples que o cirurgião dentista poderá executá-lo com bastante eficiência no consultório dentário. Nesse primeiro slide, ele mostra os planos de orientação como o técnico sempre recebe, com as linhas de referência e as dimensões. E na contramão do bom senso, é o técnico quem escolhe normalmente os dentes anteriores. Eu digo na contramão do bom senso porque o técnico não visualiza o paciente. Portanto, a ideia que ele tem da estética facial do paciente é apenas um plano de orientação. O dentista manda também as informações referentes a este paciente, só que essas informações são muito pobres, normalmente restritas ao nome do paciente, ao trabalho a ser executado como montagem de dentes, o que não agrega nenhum valor, porque é óbvio, né? 2 planos de orientação, é óbvio que tem que montar os dentes. A cor dos dentes e ainda escreve assim, ligar em caso de dúvida. Tudo que o técnico tem são dúvidas, porque ele está olhando 2 planos de orientação e isso não dá nenhuma referência da composição facial, da estética facial do paciente. Portanto, a tendência é que o técnico utilize os dentes que ele tem um registro mental mais íntimo, né, com ele, que ele trabalha mais com esses modelos de dentes e normalmente a escolha, a seleção desses dentes, ela orbita em torno de 3 modelos. E é óbvio que 3 modelos apenas não são necessários para suprir a necessidade estética de tantos pacientes. Portanto, quando o cirurgião dentista ele faz as medições, as linhas de referência que referenciam a exposição do sorriso, a exposição gengival do sorriso, como nós podemos ver no slide, a linha principal é a linha média, é a linha que centraliza simetricamente os dentes na face. A linha média tem que ser seguida, porque uma linha média descentralizada faz com que o paciente fique assimétrico e, portanto, não ficará estético. Então, a linha média sempre terá que ser rigorosamente respeitada. Outras linhas que o cirurgião dentista mensura é a linha de canino ou as linhas intercaninas. A linha intercanina ela é mensurada pela comissura labial, o cirurgião dentista introduz o lecron aqui, faz uma marquinha e nós sabemos que, teoricamente, a distância entre a linha do canino direito e a linha do canino esquerda deve conter o conjunto dos 6 dentes anteriores no que tange a sua largura, porque seria de distal de canino a distal de canino. Ótimo, é assim que o técnico vai selecionar a largura dos dentes, mensurando matematicamente a distância entre uma linha de canino e outra linha de canino. Nesse slide, nós podemos verificar a mensuração da linha alta e da linha baixa, ou linhas também do sorriso, onde o dentista pede para que o paciente dê um sorriso bem forçado e passa o lecron no borda do lábio superior e na borda do lábio inferior, marcando assim o grau máximo de exposição gengival de um sorriso com um sorriso forçado. E o técnico utiliza essa mensuração para determinar o comprimento do incisivo central. Então, neste slide, nós podemos pressupor que num laboratório onde nós tenhamos muitos trabalhos protéticos em prótese total, é evidente que o técnico, através apenas destas informações das linhas de referência, não terá base suficiente para poder escolher com propriedade um dente que se adeque à estética individual daquele paciente, personalizando a prótese para o paciente. Então, nós temos aqui várias montagens e certamente, dentre essas várias montagens, muitos modelos se repetem, que, como eu disse, são os modelos que o técnico tem mais intimidade no trabalho.
E ele tende sempre a escolher esses modelos por uma questão de conveniência, de praticidade e da própria facilidade dele montar compondo esteticamente. Desta forma, quando o técnico recebe o plano de orientação, tudo que ele tem são dúvidas, mas ele tem que resolver isso. Ele tem que escolher um dente e ele acaba escolhendo o dente para o plano de orientação e não para o universo estético do paciente. Dessa forma, quem tem que escolher os dentes é o cirurgião dentista, porque o cirurgião dentista está com o paciente, o cirurgião dentista conversou com o paciente, sabe quais são as expectativas estéticas do paciente e mais do que todos os outros valores juntos é o fato dele ver o paciente tridimensionalmente. Então ele tem como dimensionar uma seleção estética, o dente que é mais apropriado, enquanto que o técnico não tem o paciente, porque mesmo que sejam encaminhadas as fotografias são monodimensionais e a gente não consegue, nós técnicos não conseguimos dimensionar adequadamente tamanho, posicionamento de dentes, todas as dimensões. Então é o cirurgião dentista que consegue enxergar isso e conversar com o paciente. Então já desde uma avaliação primária, como demonstra esse desenho, o cirurgião dentista já está observando quais são as composições estéticas importantes na face do paciente. E ele vai usar regras muito simples. A gente ouve dizer que o técnico é que conhece as anatomias, as formas dos dentes, e o cirurgião dentista não tem essa intimidade. Em realidade, o cirurgião dentista não precisa entender dos dentes em si, ele não precisa conhecer os formatos dos dentes, ele não precisa conhecer a nomenclatura dos dentes. O que o dentista precisa é conhecer sobre estética. E estética de prótese em boca, o cirurgião dentista conhece e muito melhor do que o protético. Por isso, é ele que tem condições adequadas de proceder à seleção estética dos dentes. Nós vamos dar como exemplo um caso clínico onde a paciente ela se apresentou para fazer uma prótese total dupla. Esta, em realidade, era uma prótese transitória até que ela fizesse um outro trabalho sobre implante. Então, nós não, em realidade, atingimos a estética ideal nessa primeira prótese, mas na segunda prótese nós consertamos, digamos assim, ou refinamos todo o trabalho estético. Como nós temos esta sequência, ela fica muito clara e muito fácil de ser aplicada. Aqui a paciente ela está sem as próteses, portanto, nós vamos colocar os planos de orientação para poder individualizar os planos. Colocamos o plano superior apenas e no plano superior nós vamos individualizar ou recompor a curva vestibular e a dimensão vertical, neste caso, somente do plano superior, para então depois trabalharmos o plano inferior. Notamos aqui que falta projeção vestibular e falta dimensão vertical no plano superior ainda. Então, desta forma, nós acrescentamos cerca aí de 3 milímetros na altura do plano e agora conferimos em boca se este plano está correto. Ainda a projeção vestibular ou a composição da curva vestibular não foi corrigida, porém a altura da dimensão vertical do plano sim, porque nesta foto de perfil podemos observar que cerca de 1 milímetro do plano está abaixo da borda do lábio superior, o que isto representa o quê? O terço incisal do dente, mostrando quando o paciente está com o lábio em repouso. Então esta altura está satisfatória e obviamente depois ela será conferida novamente com o compasso de Willis. Outra possibilidade que é muito útil para a composição estética e funcional da prótese total é o uso da régua de Fox. Então, através da régua de Fox, nós podemos, como mostra essa foto, através do paralelismo da linha interpupilar do paciente, determinar o paralelismo dos dois quadrantes no plano horizontal anterior, evitando assim que a montagem possa ficar descompensada com um quadrante mais baixo ou mais alto do que o outro. Então, o uso da régua de Fox é uma ferramenta, é um instrumento importante para o refinamento
do plano de orientação, das referências que serão transmitidas para o técnico. Neste caso, nós estamos vendo o paralelismo, a definição do paralelismo do plano oclusal no que tange ao quadrante esquerdo-direito através da linha interpupilar. O próximo passo é definir o plano oclusal, a inclinação do plano oclusal do paciente, tomando como referência inicial e não absoluta o plano de Camper. Sabemos que o plano de Camper ele vem da espinha nasal anterior até o centro do tragus e através do posicionamento da régua de Fox no plano de Camper, nós podemos definir a inclinação do plano oclusal. Essa inclinação será refinada. Esse é um ponto de partida para a determinação do plano oclusal, o que colabora, sem dúvida alguma, tanto nos aspectos estéticos quanto funcionais. Neste próximo slide, o plano de orientação inferior está sendo colocado na cavidade oral e ele vai ser retrabalhado com a cera já um pouco mais amolecida. Pede-se para que o paciente oclua e o objetivo neste momento não é determinar a dimensão vertical e apenas trabalhar o plano inferior para que ele fique bem paralelo ao plano superior e ocluindo adequadamente. Agora, o próximo passo será mensurar a dimensão vertical pretendida na prótese nova. E o expediente mais comum utilizado em clínica é o compasso de Willis, onde mede-se a dimensão vertical de repouso, tira o espaço funcional livre, diminui o espaço funcional livre, que é em torno de 2 ou 3 milímetros, e nós chegaremos na dimensão vertical de oclusão. E isso será determinante para o ajuste do plano inferior ao plano superior que já está pronto. Muito bem, então aqui a mensuração com o compasso de Willis, medimos no paciente os dois planos e, como era esperado, a dimensão vertical está menor, porque o plano inferior ele está subdimensionado e, portanto, necessita um aumento de dimensão vertical. Então colocamos ali uma lâmina de cera 7 dobrada e vimos que este é o suficiente para determinar a dimensão vertical final, com o próprio compasso de Willis. Feito isso, acrescentamos no plano de orientação esta medida que faltava, levamos novamente na cavidade oral e, fazendo uma nova mensuração com o compasso e também com o conhecimento clínico do cirurgião dentista, chegamos à dimensão vertical pretendida. Bem, nessa foto nós podemos ver nitidamente que a projeção vestibular, a recomposição da curva vestibular ainda não estava contento. Porém, a paciente estava resoluta de que não queria uma projeção maior. Ela se sentia assim, nos termos leigos dela, ela falou que ela estava muito bicuda. Então, nós mantivemos essa dimensão vertical, sabendo que faríamos uma outra prótese num outro estágio do tratamento. Bem, aí foram medidas a linha média e a linha alta do sorriso. Notem que a linha alta do sorriso, ela contorna todo o lábio, não é só um risquinho. Esta linha alta, ela tem que dar a noção clara para o protético de qual é o grau de exposição gengival e qual é o contorno do lábio, para que ele possa trabalhar a estética dos dentes anteriores dentro desta composição do sorriso individual desta paciente. Ótimo. O próximo passo é a seleção de cor. Então, nós orientamos a paciente para adequar a cor do dente, a cor da pele dela e também a faixa etária a qual ela pertence. Nós sabemos que quanto maior a idade do paciente, maior a tendência do dente ser um pouco mais escuro ou acinzentado. Porém, a escolha estética ela é por conta do paciente. Então, a vontade do paciente é soberana. E a paciente, então, escolheu a cor mais clara da escala. Isso é uma questão de modismo e, obviamente, que os profissionais não têm que interferir nesta predileção. Então, escolhemos a cor, a paciente escolheu a cor mais clara. Se ela está satisfeita com isso, não cabe a nós questionar. A nossa preocupação é no aspecto funcional e na composição estética que agrade ao paciente. E este é o momento, depois de selecionado a cor, depois de individualizado os planos de orientação,
é o momento correto e ideal para que o cirurgião dentista proceda à seleção estética dos dentes e não o técnico no laboratório com os planos de orientação. Nesse momento, o cirurgião dentista deverá ter à sua disposição o modelário dos dentes físicos na mão, não a carta-forma em papel, e sim todos os modelos dos dentes anteriores. Como a foto sugere, nós indicamos o modelário dos dentes Biotone, porque os dentes Biotone, eles têm formas muito definidas, triangular, ovoide e quadrada, e também algumas formas mistas que tornam fáceis a escolha, a seleção estética dos dentes, adequando-os à configuração facial do paciente. Mesmo que o cirurgião dentista queira outro modelo de dente, outra marca de dente, como por exemplo, ele escolhe pelo modelário Biotone, mas ele quer utilizar o Trilux ou quer utilizar o Art Plus. Ele pode escolher pelo modelário Biotone, porque a referência física, o formato do dente físico, será um guia extremamente fiel para que o técnico possa fazer a adequação entre este dente que serviu para a seleção estética e o dente que o dentista elegeu. Então ele pode pegar o modelo do Biotone e comparar com os modelos do dente Trilux ou do dente Art Plus e ver qual o modelo escolhido se compara ou qual é a correspondência do modelo escolhido para essas duas outras linhas de dentes. Então, esta referência física é fundamental para que o cirurgião dentista consiga selecionar junto com o paciente. É importante que o paciente participe. Vejam, neste caso, os dentes utilizados foram os dentes Art Plus. Então, nós tínhamos à mão o modelário do dente Art Plus, o que naturalmente favorece, mas como eu disse e repito, poderia ser o modelário do dente Biotone. E aqui a paciente, tendo o primeiro contato com os dentes, ela tem que participar da seleção estética dos dentes, porque o paciente é leigo, mas ele conhece a própria estética, ele sabe o que é melhor para ele, paciente. Principalmente as pacientes do gênero feminino, que desde tenra idade já exercitam o conceito de estética. Então, é importante que o paciente participe até para que ele tenha uma aceitação melhor quando receber a prótese nova, totalmente diferente da prótese antiga. Nós vemos aqui nesse desenho a relação que existe entre a forma geométrica do rosto do paciente e a geometria do dente e a geometria do dente do incisivo central inferior. Pela teoria ou pela lei de James Leon Williams de 1914, que funciona até hoje, em 67% dos casos há uma relação entre a geometria facial do paciente e o incisivo central superior. Se nós virarmos o incisivo central superior de cabeça para baixo, nós teremos a relação em 67% dos casos onde a lateral da face corresponde ao formato das proximais do incisivo central. De comissura labial a comissura labial corresponde ao formato da cervical do incisivo central superior, só que virado de cabeça para baixo. E utiliza-se a linha interpupilar como sendo a incisal do dente. Então nós podemos fazer esta relação caso não tenhamos nenhuma documentação precisa de qual era a estética dos dentes deste paciente quando ele possuía os dentes. Raramente o paciente tem uma foto com um sorriso bem escancarado para que a gente possa visualizar muito bem. Então nós podemos usar esta regra. Aqui no caso dente quadrado, rosto quadrado, dente quadrado. Podemos ver o incisivo central superior virado de cabeça para baixo e a relação clara que existe com a forma, com a geometria facial. Quando a gente fala em geometria facial, estamos nos referindo à geometria esquelética do paciente. E essa geometria esquelética, ela define também a geometria do rebordo do paciente. Então, existe sim uma relação intrínseca entre forma do rosto, forma do rebordo e forma do dente. E se nós seguirmos esta relação, certamente não incorreremos em nenhuma discrepância estética. Mesmo que o paciente não tivesse o dente que nós escolhemos com esta relação, não causará nenhuma discrepância. Aqui, nitidamente, um dente
triangular para um rosto triangular e um dente mais ovoide para um rosto mais arredondado. Normalmente, a gente acha que a mulher tem sempre, o gênero feminino tem sempre que usar o dente mais arredondado, o que não é verdade. Nós precisamos, sim, fazer alguns trabalhinhos, quebrar o ângulo distal de um dente, por exemplo, quadrado, para deixar ele um pouco mais suave, porque as formas orgânicas nos remetem à delicadeza e a delicadeza nos remete ao universo feminino. As formas mais anguladas ou angulosas nos remetem à vigorosidade do universo masculino. Mas uma mulher pode ter o dente quadrado, triangular, um dente misto, desde que a composição de montagem ou alguns ajustes anatômicos nos dentes nos levem a ter uma estética mais delicada. Então, não é uma regra de que a mulher tem que usar o dente oval. Isso é muito comum entre nós técnicos que usamos desse expediente, padronizamos. Bom, uma coisa importante a ressaltar na escolha dos dentes é qual dente escolher. Nós temos, por exemplo, no portfólio da Dentsply, dentes com camadas diferentes, com várias prensagens, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. E qual nós vamos escolher? Em princípio, nós vamos optar pela estética do dente que mais se adequa àquele paciente, independente da quantidade de camadas. Quando a gente fala camadas, é o número de vezes que este dente é prensado, oferecendo ou podendo oferecer uma estética superior quanto maior a quantidade de camadas. Isto por quê? Porque um dente de dupla prensagem, ou de 2 camadas, ou de 2 capas, tem vários termos, ele trabalha com 2 cores de resina diferente. A cor base do corpo, por exemplo, 62, 66, 65, enfim. E uma camada mais translúcida que é para compor o esmalte do dente. Então, esta camada que compõe a cor do dente, ela pode dar uma perspectiva diferente de cores, dependendo da espessura e da translucidez da camada do esmalte. Então, um dente com 2 camadas, ele pode aparentar que tenha 3 ou 4 cores diferentes, ou nuances de cores, porque aonde a espessura do esmalte que recobre a vestibular do dente for maior, nós teremos maior translucidez e menor cor de fundo. Então vamos imaginar que um dente ele seja da cor 66, próximo ao esmalte, a gente quase próximo à incisal do dente, onde a camada de esmalte é maior, nós quase não percebemos a cor 66. Já do terço médio do dente ao terço antes do terço cervical, ele tem uma camada mais fina, então sobressai mais o 66, a cor de fundo, onde a gente enxerga melhor a cor de fundo. E no terço cervical, onde não tem a camada translúcida, fica a cor pura do 66. Então, um dente de 2 camadas, se bem composto, se bem dimensionado, como é o caso do Biotone, ele aparenta ter 3 ou 4 cores diferentes. Na verdade, não são cores, são nuances de cores, mas foram utilizadas 2 cores, como nós podemos ver neste slide, o corte do dente Biotone, onde a gente enxerga nitidamente, junto da incisal, uma translucidez muito maior. No terço médio do dente, tem uma camada mais fina de esmalte, portanto, ele já traz de fundo mais a cor do 66, que seria o corpo do dente, e na cervical a ausência total dessa translucidez. Então é um dente que nos dá 3 ou 4 nuances diferentes só com 2 cores. Na questão do dente de 3 cores, 3 camadas, por exemplo, como é o caso do Trilux, a composição já é assim: a incisal do dente é mais translúcida, temos uma outra cor de resina compondo o corpo do dente e temos uma terceira cor de resina compondo a cervical. Então, a vantagem de ter 3 camadas é que nós temos 3 cores para aumentar as nuances estéticas desse dente. Então, no caso do Trilux, ele tem 3 cores diferentes de resina, mas ele aparenta ter muitas nuances. 5, 6, 7 nuances diferentes, dependendo de que região anatômica nós olhamos o dente. E isso valoriza o dente. Com relação à quantidade de camadas, o que valoriza o dente é a quantidade de cores e a forma como ele é composto.
Porque se o dente não for estético, como por exemplo o Art Plus, nesta foto nós temos aqui a quarta camada, que é uma camada na lingual do dente, uma camada translúcida na lingual do dente. E muitas pessoas questionam, para que uma camada translúcida na lingual do dente se ninguém verá? Ninguém verá a lingual, mas o efeito que esta camada translúcida causa no corpo todo do dente é que ele torna a cor mais viva. Ele faz com que a cor fique mais iluminada, não na sua intensidade de brilho, mas nos valores de cor mesmo, de croma e nas nuances. Por quê? Tendo esta camada translúcida, a luz que incide na vestibular do dente, ela se espalha melhor no corpo do dente. Se nós pegarmos o Art Plus e prensarmos sem esta quarta camada lingual, ele perderá muito da sua estética. Por isso existe a quarta camada. Então, as camadas dos dentes determinam a qualidade estética. Com relação à integridade física e química do dente, não depende da quantidade de camadas, e sim da qualidade da resina que foi utilizada nesses dentes e também da forma como ele foi fabricado. Portanto, as camadas dos dentes nos dão uma perspectiva estética melhor. No caso específico do dente Art Plus, ele além de ter 4 camadas ou 4 cores diferentes compondo esse dente, ele também tem uma composição de resina bem diferenciada. Ele tem o IPN, que é o polímero, a rede de polímero interpenetrada, o que configura uma integridade física maior. Assim como o Trilux, então, o que nós temos que levar em conta, além da quantidade de camadas, é a composição química da resina e a maneira como ela é fabricada. Isso torna o dente com maior valor estético e funcional. Muito bem, a carta-forma, como nós estamos vendo aqui, ela nos serve de referência apenas, na minha opinião, de quais os formatos que temos de dentes triangulares, ovais, quadrados e os mistos. E a partir desta consulta na carta-forma, nós deveremos, ou melhor dizendo, o cirurgião dentista, junto com o paciente, ele escolherá o dente através da plaquinha física que ele tem à sua disposição no consultório. E um expediente muito simples de ser feito, como nós estamos vendo nesse slide, é posicionar este dente no plano de orientação, um incisivo central superior. Não dá trabalho algum, perde-se aí 3, 4 minutos para se fazer isso, mas será de grande valia para a avaliação visual do profissional e também do paciente. Vejam só, colocamos o dente na boca do paciente, ainda que o paciente seja leigo, aqui no caso a paciente é leiga, ela terá uma noção da exposição do sorriso, da cor do dente, embora a cor agora não é determinante, porque na plaquinha que o cirurgião dentista tem, pode ter várias cores. O que importa é a cor que foi registrada através da escala de cores. Devemos ressaltar que a seleção de cor deve ser feita com a escala de cor da mesma marca do dente que será utilizado. Não se pode escolher com a escala de cor do Biotone e utilizar o dente Trilux ou Art Plus, porque o padrão de cor é diferente e a composição do dente é diferente. Mesmo que se utilize as mesmas cores da resina a qual a escala foi feita, a distribuição de cores dos outros dentes são diferentes. Então, se escolhermos o Biotone, tem que ser com a escala Biotone, o Trilux com a escala Trilux e o Art Plus com a escala Art Plus, para que não tenhamos nenhuma discrepância entre a escolha de cor e o resultado final do dente de outra linha que foi escolhido. Aqui nessa foto, o paciente está com um sorriso normal, ressaltando que falta a projeção vestibular, que depois, ao final, nós corrigimos. Aqui foi para contentar a paciente. O profissional, ele tem o conhecimento para fazer uma projeção do tamanho do dente. Se esse incisivo central que está colocado, ele está bom, ele faz uma projeção entre o lateral e o canino e verifica também se o tamanho, a distância está correto e o grau de exposição do sorriso do paciente, se o posicionamento do dente está correto. Então, para o paciente não acrescentou muito, mas para o profissional, ver essa prova faz muita diferença. Nesta prova a gente pode corrigir
vários erros que aconteceriam se não houvesse esse expediente. Aqui a paciente sorrindo, um sorriso mais forte, pode-se ver nitidamente que o comprimento do dente está adequado, está contento. Então, esse dente, nas suas dimensões, ele está adequado ao paciente e, portanto, ele pode ser eleito para essa paciente. O cirurgião dentista fez isso com a participação da paciente. E isso faz com que a própria paciente que participou da seleção estética, ela aceite melhor a prótese final, que estará muito diferente da prótese antiga que ela usava. A prótese antiga já está desgastada, os dentes podem estar trincados, sujos, enfim. Então, como a diferença entre a prótese antiga e a nova é muito grande, é importante que o paciente participe do processo para que ele não tenha um choque quando vê a prótese nova. Mesmo que ela esteja mais adequada, o paciente tem o registro mental da prótese antiga que usou durante anos. Mais uma vez, uma foto de rosto inteiro para que se tenha a clareza, digamos assim, da composição estética, e aqui nos parece bem adequado esse incisivo central. Se o cirurgião dentista dispuser de tempo para posicionar outros dentes, melhor ainda. Do contrário, um já é o suficiente. Feito isso, ele retira o dente do plano de orientação, coloca em uma solução desinfetante, lava o dentinho e ele estará pronto para ser utilizado em outra prova. Então, este modelário que o cirurgião dentista terá e que falaremos à frente, ele tem que ser um instrumento para que o dentista tenha lá à disposição. Não pode usar esses dentinhos como provisório, aquilo é só para a seleção estética dos dentes. Então, neste momento, onde o cirurgião dentista procederá à seleção estética dos dentes, ele vai utilizar o modelário. Neste exemplo, estou fazendo uma parte daquele caso, pegando um outro caso que está bem didático, onde nós mostramos ao paciente o modelário como um todo e a paciente apontou o dente que ela desejava. Porém, o profissional viu que esse dente é pequeno para essa paciente e está sugerindo outro dente maior um pouco com o mesmo formato, porque a paciente gostou do formato. Portanto, ele está sugerindo outro dente maior com o mesmo formato. Feito isso, tem a condição de olhar diretamente no paciente o dente físico na plaquinha e, portanto, a adequação da estética do dente para o paciente é bem mais precisa do que o protético faria no plano de orientação. Além de olhar desta forma, como nós estamos vendo na foto, colocaremos o incisivo central superior, levaremos o incisivo central superior na cavidade oral e, neste caso específico, e ele foi muito peculiar e nos marcou bastante, porque a paciente estava ela estava de alta de um tratamento de câncer de pele. Portanto, nós podemos verificar que o tônus tecidual dos lábios dela não estão na sua normalidade. E nós achamos que esse dente estava adequado. A paciente nos chamou a atenção dizendo que esse dente ficaria pequeno, porque quando o tônus, no caso, ela disse, quando o lábio dela voltasse ao normal, o sorriso seria bem mais largo e esse dente ficaria pequeno. Então vejam a importância desta prova de dentes, uma técnica tão simples que faz com que a gente tenha uma adequação melhor ao paciente. E nesse caso a paciente foi de suma importância. O que nós fizemos? Pegamos um dente um pouquinho maior do mesmo formato e aí ele ficou mais adequado. Nessa foto nós podemos ver que ele estava pequeno realmente. Então nós modificamos o dente. Muito bem. Voltando àquele caso que iniciamos, já indo para a parte final, então retomamos, vimos o paciente, a paciente no caso, com um incisivo central em boca, nos dá uma clareza muito grande e agora o dente já montado, a prótese total superior e inferior já montada. Repito que a projeção vestibular não estava ao nosso agrado e sim ao agrado da paciente. Como esta prótese era transitória, ela faria uma outra, na outra nós corrigimos melhor essa projeção vestibular. Neste caso foi utilizado os dentes Art Plus, são dentes com um valor estético
muito alto, a paciente ficou extremamente satisfeita, porém ela não queria nenhum tipo de caracterização de posicionamento do dente, nenhum tipo de apinhamento, rotacionamento, ela queria a montagem clássica. Então vejam de perfil, a prótese ficou dentro deste padrão clássico de montagem sem caracterização, a prótese ficou bastante estética e bastante adequada para a paciente. Neste momento, é importante que a paciente tenha a possibilidade de se ver por completo em um espelho grande e não nesse espelho pequeno, redondo, que não dá para ela a clareza da composição estética. Então, nós indicamos que o paciente tenha um local reservado, um lavabo com um espelho grande, onde ela possa se ver de corpo inteiro, onde ela tenha a privacidade de fazer careta, de mostrar, de sorrir, de tentar compor todas as suas posicionamentos labiais para ver se a estética agrada. Se ela tiver com dúvida, o desejável é que a gente encaminhe o paciente para sua casa, oriente o paciente de que ela não pode morder, porque a prótese estará em cera, porém ela vai pedir a opinião das pessoas que são importantes para ela, porque ela vai conviver com essas pessoas, então é importante que essas pessoas contribuam também na composição estética. E aí ela anota tudo o que ela achar que deve ser mudado para que nós possamos oferecer ao paciente uma reabilitação estética legítima. Nós não estamos vendendo dentadura, nós estamos reabilitando o paciente estética e funcionalmente. Portanto, esse é o expediente extremamente simples. Vejam a composição estética, a gente sugere alguma coisa para a mudança do paciente. Se ela estiver resoluta, ótimo, a gente pode acrilizar. Se ela tiver com dúvida, como está sugerindo aqui a agenda, a gente marca um retorno para esta paciente, então ela nos trará todas as anotações do que ela estiver satisfeita ou não. O fato é que depois de acrilizada a peça, nós não poderemos mais alterar a posição dos dentes. Então temos que dar a oportunidade do paciente manifestar-se naquilo que não lhe agrada ou para manter aquilo que lhe agrada. Esse expediente, este protocolo é extremamente simples, é fácil, é barato e não tem por que o cirurgião dentista deixar de adotá-lo. Isso terá um índice de acerto extremamente maior na seleção estética dos dentes e um índice muito menor de remontagem de dentes, de retrabalho. Então nós sugerimos este expediente para que o paciente fique satisfeito, para que o cirurgião dentista fique satisfeito e para que todos os profissionais envolvidos na reabilitação estética tenham sucesso. Espero ter contribuído com a seleção estética dos dentes anteriores e tenho certeza que com este protocolo todos teremos um índice de sucesso muito maior. Muito obrigado, até o próximo vídeo.